Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e comigo o Natan. Seja bem-vindo, Natan. Na aula de hoje nós iremos falar sobre Rudolf Laban. Você já ouviu falar do Rudolf Laban? Me acompanhe. Nessa aula nós iremos conhecer e analisar o movimento corporal na dança a partir dos estudos de Rudolf Laban e sua relação com o movimento cotidiano. Pense um pouco, você gosta de esportes ou de dançar? Você tem consciência de sua postura corporal? No século XIX, a dança clássica, balé clássico, era a maior expressão artística do movimento corporal nos palcos do mundo, com suas coreografias que buscavam equilíbrio, harmonia, elegância e graça. Os balés clássicos do século XIX era o que tinha de dança na época. As pessoas que gostavam de dançar, as meninas, os meninos, né, ficavam enlouquecidos para dançar e poder brilhar, fazer fama num espetáculo de dança dos grandes coreógrafos. E daí, de repente, aquelas pessoas que gostavam de assistir espetáculos de dança de balé clássico aguardavam ansiosos para ver aquele novo bailarino que se ouviu falar que em tal lugar, assim, dançava muito bem. Então, no século XIX, era essa a moda daquela época, os balés clássicos na dança. Mas a dança foi impactada fortemente durante fins do século XIX e início do século XX, entre aqueles que proporcionaram maior mudança no modo como se pensava a dança, está o coreógrafo e dançarino Rudolf Laban. Ele lançou ideias que mudaram fortemente a maneira de pensar a dança. Bom, com a Primeira Guerra Mundial em 1914, as pessoas elas já estavam, na verdade, um pouco desinteressadas no balé clássico, né? O mundo estava se redirecionando, se ressignificando, e as pessoas já estavam cansadas de assistir balé contando histórias de amor, o bailarino na ponta, né? Então agora as pessoas estavam meio que deixando de lado essa ideia do balé, não estavam mais tão interessadas em espetáculos assim. Mas aí, com a Primeira Guerra Mundial, aí que o negócio desandou de vez. As pessoas estavam ocupadas com outras coisas, né, pensando na sobrevivência, o mundo estava mudando, as pessoas estavam pensando em outras relações. A dança não cabia naquele momento, essa história de dança de balé clássico, de contar a história das fadas, uma história apaixonada, isso não chamava a atenção das pessoas. E aí, nesse entremeio, vai surgir quem? O Rudolf Laban, né, nascido em 1879, que vai propor, né, a quebra do balé clássico, a quebra da dança do balé clássico para um tipo de dança que ele vai dar o nome de dança moderna, que é a dança que a ponta, né, a ponta dos pés cai, né, e o homem fixa o pé inteiro no chão, aqueles passos redondinhos, aquelas mãos redondinhas e muitas vezes delicada, ela vai quebrar também, vai se propor uma nova forma de dançar, porque o que Rudolf Laban vai trazer aqui é uma consciência corporal, uma investigação do ser, uma investigação de quem sou eu, aonde eu estou, o que eu quero do meu espaço. É isso que vai trazer como inovação a dança moderna. E isso, após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, vai continuar dando os seus passos e vai trazer para o cenário Isadora Duncan, outros dançarinos que vão continuar com essa pesquisa iniciada ali pelo Rudolf Laban de dança moderna. Despontou como uma maneira de questionar a dança clássica e toda a sua rigidez. Assim, os dançarinos modernos propunham movimentos mais fluidos, a exploração de gestos no chão, figurinos leves e a ausência de sapatilhas. Então, olha aí, características da dança moderna. Vai sair a sapatilha, os pés vão estar no chão e descalços muitas vezes, né? Exploração de gestos no chão, o dançarino ele vai dançar no chão. Vai surgir, né, essa ideia de plano baixo, plano médio. Aqui eu estou no médio para a câmera não me
não sair da câmera, mas se eu ir até o chão, vai ser um plano baixo, um plano médio, que é esse joelho semicerrado, esse plano alto, que é esticar o máximo que eu posso os meus braços. Então vão ser pesquisas diferentes, esses movimentos leves e delicados do balé clássico vão sumir também. Agora que nós conversamos um pouquinho sobre a mudança, né, essa quebra do balé clássico com o surgimento da dança contemporânea, vamos a uma primeira atividade. Qual era a condição do balé clássico no século XIX? A gente já se fala.
E aí, galera, qual era a condição do balé clássico no século XIX? Como sugestão, no século XIX, a dança clássica, balé clássico, era a maior expressão artística do movimento corporal nos palcos do mundo, com suas coreografias que buscavam equilíbrio, harmonia, elegância e graça. Lembra? Século XIX, as pessoas adoravam ir ao balé, ao teatro assistir o balé, e as pessoas que dançavam, né, adoravam esse negócio de bailarina dos passos leves, fazer a fada, contar histórias de amor, né? Então, o balé sempre também atraiu mais as mulheres, por conta desse lance do preconceito lá no século XIX, de que homem não fazia balé. Mas, muito equivocados, o balé não surge através das mulheres, o balé surge através dos homens que lutavam esgrima. A história conta que a esgrima é responsável pelo surgimento do balé. Olha, porque o homem então depois ficou com preconceito de dançar balé. Curioso. É assim como o tango, né, gente? O tango, aquela dança sedutora, também surgiu através de lutas entre homens. Então, primeiramente, ele era dançado entre homens e depois entre um homem e uma mulher. Olha que curioso, né? Bom, Rudolf Laban, ao realizar suas pesquisas no início do século XX, referentes aos princípios gerais do movimento e suas possibilidades de comunicar e expressar o homem, seus anseios e intenções, deixou-nos um enorme legado para pensarmos sobre o mover-se na dança. Olha o Rudolf aí, olha só que bonitinho, né, gente? Olha, carequinha, olha que bonito, né? Pessoal, o que nos pode dizer o corpo quando se move, quando imprime determinadas intensidades, quando cria uma espacialidade? Então, olha só, aqui o Rudolf Laban está preocupado com o que o corpo pode dizer, né? Consciente de tudo que está fazendo, é um corpo vivo, um corpo presente. O balé clássico não está preocupado com o que vai dizer, professor, está preocupado com as histórias que vai contar, mas não há essa preocupação do corpo consciente, do corpo presente, do corpo vivo. Quem sou eu, onde estou, o que eu quero, o que você pensa de mim. O movimento pode ter várias qualidades. Usamos gestos abertos, grandes, agitados, quando queremos chamar a atenção. Tendemos a encolher nossos movimentos quando estamos tristes. Aí a gente já tem uma ideia de dança, né? A dança, né? Que eu tô alegre, né? E quando eu tô triste, quando eu tô recolhido, então tudo isso o Laban vai levar para dentro das suas pesquisas de dança. Vamos a mais uma atividade? Ao realizarmos uma ação, um movimento corporal, você tem consciência do seu corpo? Experimente fazer o movimento de acenar e descreva o movimento, qual parte mexe primeiro, como ficam posicionados os seus dedos. Então faça essa pesquisa se quiser adicionar aí também um chute da perna, como o que acontece quando eu chuto a perna, qual é o movimento do chute da perna, será que ele tem a característica de um passo de dança? Pense nisso e eu já volto.
E aí, galera, analisou o aceno, o chute, tem a ver com passo de dança? Será que posso transformar em dança esse movimento? Pense um pouco. O autoconhecimento é importante para a qualidade de vida. Por meio dele, sabemos o que gostamos ou não, quais são nossos sonhos e como alcançá-los. Também por meio dele podemos realizar qualquer atividade, seja na prática de exercícios físicos ou de tarefas básicas do dia a dia. Isso chama-se consciência corporal. Ela é a habilidade de conhecer o próprio corpo e seus limites. Não é algo que deve ser restrito aos adultos, já que uma criança que conhece o corpo cresce com mais percepção do mundo ao seu redor. Mas o que a consciência corporal tem a ver com os estudos de dança de Rudolf Laban? Quanto mais conhecemos nosso corpo, maiores são as possibilidades que temos de criar com ele. Eu já disse isso aqui anteriormente ainda hoje. A dança é uma arte que expressa-se pelo movimento corporal. Deste modo, conhecer nosso corpo, nossos limites e entender o movimento amplia nosso repertório e muda também o jeito de mover-se ou, no caso, o jeito de dançar. Pessoal, da mesma maneira que Rudolf Laban pesquisou o movimento corporal, a partir da observação dos movimentos das pessoas, vamos analisar os movimentos retratados nas pinturas. Observem estas duas pinturas. Ensaio de Edgar Degas, aqui as bailarinas, e o casal dançando de Fernando Botelho. Gente, você sabia que de repente você pode usar como ideia, né, pegar essas imagens dos quadros que você está vendo e transformá-la em dança, em movimento real? É claro que aqui são dois quadros já com danças, mas você pode pegar, de repente, um quadro, vamos pegar lá o... como é que é o nome daquele quadro, gente, do Michelangelo, que você tem o Adão nu lá, numa capela no Vaticano. Agora eu me esqueci o nome, a criação de Adão, se eu não me engano. Pega esse quadro, Adão tá lá, né? Esticando o dedo para Deus. Já imaginou que esse movimento pode dele surgir uma dança? Já imaginou? Então você pode pegar imagens de revista que não sejam de danças, ok? E transformá-la em danças, ou seja, movimentos do cotidiano que eu posso levar para o espaço da dança e transformar em pesquisa. Vamos então fazer uma atividade? Ao observar e analisar as obras, como você descreveria os movimentos dos corpos que você vê nas pinturas? Eu já volto.
E aí, pessoal, analisaram as duas obras? E o que você colheu dessas análises? Apresente ao seu professor. Pessoal, nessa aula vimos o movimento corporal a partir dos estudos de Laban e sua relação com o movimento cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.